Livro de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 12. Diz assim, Marcos 16, versículo 12. Depois Jesus apareceu noutra forma a dois deles. Estando eles a caminho do campo, eles voltaram e relataram isso aos outros. Mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11. Enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que a acompanhavam. Rei dos reis, soberano Senhor, nós estamos diante de Ti agora, diante da Tua palavra e do Teu Santo Espírito que está sobre a Sua igreja. E nós, ó Pai querido, pedimos, fala conosco, Deus. Precisamos de Ti, precisamos Te ouvir. Pai querido, estamos aqui, ó Pai querido, na qualidade de filhos do Senhor, querendo ouvir a voz do nosso Pai, do Deus Todo-Poderoso. Então fala, Senhor, que nós, os Teus filhos, queremos Te ouvir. Em Teu nome santo é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Aleluia. Bom, eu já ministrei ao longo desses meses, desde de abril, já ministrei sobre as 12 casas em que o Senhor visitou. E esta aqui, eu coloquei lá assim, 12 casas e coloquei bônus. Não era a 13ª. É porque aqui não fala que é a casa, não fala de quem é a casa. Mas eles estavam reunidos em um lugar, ali depois que Cristo já havia sido morto e ressuscitou. E eles estavam ali reunidos naquele lugar. E o Senhor Jesus não recebeu convite algum, apenas entrou aonde eles estavam e começou a falar com eles. Se você ler a palavra do Senhor, né, nos livros de Mateus, Marcos e Lucas e João, você vai encontrar partes dessa passagem. Você vai encontrar, né, partes de Jesus entrando neste lugar. E cada um aborda de uma forma, com uma visão do que Cristo estava fazendo no meio deles. Mas todos, né, eu falei Mateus, mas eu não me recordo. Mateus eu não li para falar a verdade. Mas Marcos e Lucas e João, todos eles vão falar simplesmente assim: que em algum momento eles agiram com incredulidade. E o Senhor vai censurar eles em todos esses 3 livros, declarando sobre a incredulidade deles. E Jesus, ele, como eu disse, ele já havia sido morto e ressuscitou. Na última vez que eu ministrei sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús, que no livro de Lucas você vai ver toda a história. Aqui no livro de Marcos ele só fala em 2 versículos, né? Que Jesus apareceu em outra forma, 2 deles estando eles a caminho do campo. E esses 2 que Marcos relata aqui são os dois discípulos que estavam no caminho de Emaús.
E Cristo, ele quis transformar a vida daqueles 2 discípulos, assim como Cristo deseja transformar todas as vidas. E Cristo foi ali, diz a palavra do Senhor, que ele relatou toda a história do Evangelho, desde Moisés até aquele momento. E se você ler lá no livro de Lucas, no capítulo 24, quando Jesus tem um encontro com os 11 aqui, ele também vai relatar que novamente o Senhor falou com eles desde Moisés até aquele momento. E diz assim a palavra do Senhor: então lhes foram abertos os olhos. Você pode conferir isso no livro de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 44 até o 49. A palavra de Deus, ela tem poder para abrir os olhos, para dar entendimento, para trazer sabedoria. A palavra de Deus, ela tem poder para gerar vida. Toda palavra que sai da boca de Deus, a palavra do Senhor diz que é alimento para nós. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Jesus, mais uma vez, ele entra em um lugar e quer trazer ali vida. Só que dessa vez ele vai trazer vida e autoridade sobre a vida dos seus discípulos. E isso serve para todos nós que andamos hoje na atualidade, né? Nós que somos a carta aberta do livro de Atos, que ainda acontece nos dias de hoje. O Senhor Jesus, ele deseja falar conosco da mesma maneira que falou com os discípulos, para que os nossos olhos sejam abertos e para que nós possamos andar com poder e autoridade no nome dele. E Jesus ali, quando ele relata para os discípulos e no caminho de Emaús, e relata ali para os 11 ali reunidos na casa, no livro de Lucas, quando ele começa a partir de Moisés, ele tem um propósito de libertar, remir ou redimir e de resgatar. Libertar, diz lá no livro de João, capítulo 8, versículo 32, é um versículo que é usado muito na atualidade, né? Que é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que se você ler os versículos seguintes, ele vai dizer assim, no versículo 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus, ele veio para libertar um povo que estava cativo. Um povo que estava cativo desde o primeiro Adão, né, que diz a palavra do Senhor, quando ele pecou. Nós estávamos cativos e longe da presença do Senhor. Toda vez que você vê a nação de Israel e a de Judá, quando foram levados para o cativeiro, o único motivo de eles serem levados para o cativeiro foi porque eles não se voltaram para Deus e optaram viver no meio dos seus pecados. Adoraram outros deuses, pecavam de forma livre, né? Não havia no meio do povo de Israel ali por muitas vezes temor na presença de Deus. E o Senhor, ele, depois que o reino foi dividido entre o reino do sul e o reino do norte, ali a partir de Jeroboão, o Senhor olha para o povo de Israel, né, quando separado, e vê a sua conduta. E daí passa a primeira geração de Jeroboão. Depois passa a segunda geração, e Deus fala: eu vou destruir essa geração e vou levantar um novo rei. E daí o Senhor destrói aquela geração e levanta um novo rei que não é descendente de Jeroboão. E daí esse rei, a palavra do Senhor diz assim, que eles andaram no caminho de Jeroboão. Então o pecado era algo corriqueiro ali no meio da nação de Israel. Acontecia em todos os momentos. Os reis não se dobravam para ouvir ao Senhor. Se você ver lá no livro de Jeremias, quando o Senhor está falando ali com o rei de Judá, e Jeremias, ele quer redimir o povo, quer levar o povo ao arrependimento, ele quer anunciar a palavra do Senhor. E ele aponta o pecado para o rei. A palavra do Senhor diz que o rei pega tudo aquilo que Jeremias escreveu e rasga. E o Senhor diz que iria rasgar aquele governo e levou o povo cativo.
era liberada a palavra de Deus para todos esses reis. Não houve um momento em que Deus não quis trazer de volta o povo de Israel para debaixo dos seus braços, assim como diz a palavra do Senhor através de Jesus, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu vos quis ajuntar debaixo dos meus braços, como uma galinha junta debaixo de suas asas os seus pintinhos. E quantas vezes o Senhor levantou profetas para falar com os reis, para que eles se arrependessem dos seus pecados, mas eles não voltavam para Deus. Se eles tivessem escutado aquela voz, aquela palavra, que era a palavra de Deus, eles teriam liberdade. Eles não seriam escravos do pecado, nem escravos dos reis da Assíria, nem escravos do rei da Babilônia, e nem escravos de governo algum daquela época, e muito menos de Roma. Mas aquele povo escolheu viver o pecado. E nas nossas vidas não é diferente. Antes de conhecermos a Jesus, nós vivíamos como o povo de Israel, como o povo de Judá. Em algum determinado momento nós optávamos pelo pecado, e às vezes usávamos desculpas, tentando nos safar da ira de Deus, como o mundo ainda usa até hoje. Hoje o mundo peca, mas fala assim: mas o Deus conhece o meu coração. Hoje as pessoas estão pecando e falando assim: eu sei que a palavra de Deus diz isso, mas Ele conhece meu coração e sabe que eu sou uma pessoa boa, e por isso eu vou ter um lugar junto a Ele. E quando morre alguém, a pessoa fala assim: deve estar no céu, porque ele era uma pessoa boa, só fez coisas boas aqui na terra. E a palavra do Senhor diz que a única maneira de sermos livres do pecado é através da palavra de Deus revelada. E a palavra do Senhor diz no livro de João, capítulo 1, versículo 1: no princípio era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Não existe liberdade para o homem. Não existe liberdade para o homem se não for através da palavra de Deus, que é o próprio Cristo em nossas vidas. Se você ler todos os livros de Gênesis até o livro de Malaquias, todos eles vão te apontar que viria um Salvador, que iria te resgatar do seu pecado, que iria te perdoar, que ia te limpar de todo o pecado, e tirar de você o fardo, o jugo, o peso, e te dar liberdade para que você pudesse andar em vida. Mas em todos os momentos em que isso é pregado e profetizado na palavra de Deus, era necessário que o coração do homem se voltasse ao Senhor e se arrependesse dos seus pecados. Não existe liberdade, não existe libertação sem Cristo ser apresentado, sem a palavra de Deus ser pregada, sem a palavra de Deus ser anunciada. Foi por causa da palavra de Deus ser anunciada que eu conhecia Jesus. Sem ela eu jamais poderia ver o meu pecado. Sem ela você jamais poderia ver que você estava em falha. Diz assim a palavra do Senhor, quando Jesus começou a pregar, e Ele começou a pregar: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E ali Ele declarava a palavra de Deus. João Batista, quando começou o seu ministério, ele pregava: raça de víboras, quem foi que vos ensinou a fugir da ira vindoura do Senhor? Produzi agora, pois, frutos dignos de arrependimento. E ele pregava: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. As pessoas chegavam até João Batista com um semblante de bonzinho e queriam ser batizados para se aproximar de Deus. E Deus, Ele não deseja pessoas boazinhas. Deus deseja pessoas que têm um coração quebrantado diante dEle, que entende que pecou, que falhou, mas que entende que esse Deus que tem uma palavra de vida vai o resgatar, porque Ele enviou o seu Filho amado para morrer por nós. E diz a palavra do Senhor que Deus nos amou tanto
que Ele enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A liberdade vem através de Jesus Cristo. E daí, depois que Jesus Cristo anunciou a sua palavra para libertar o seu povo, para que o seu povo pudesse ver o Senhor, Ele redimiu o seu povo. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, na sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Redimir ou remir é fazer reparação no lugar de um erro. E a reparação para os nossos pecados foi feito através de sangue derramado na cruz. No livro de Isaías você vai ver que assim que Ele se fez maldição por nós, Ele se entregou naquela cruz e se fez maldição por nós, porque a palavra do Senhor diz que maldito é um homem que morre pendurado no madeiro. E naquele momento em que Ele foi crucificado, Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades. E naquele momento, o sangue que foi derramado, ele não foi simplesmente derramado e caiu no chão, mas hoje ele está sendo derramado sobre a vida dos filhos de Deus que encontraram o Senhor Jesus. Todos aqueles que olham para o seu erro e para o seu pecado e olham para a cruz e encontram Jesus, encontram salvação. Nós aqui no momento da ceia, diz o pastor Valdineres, ele sempre fala para a gente repetir com ele, né? Uma palavra que está lá no livro de João, capítulo 3, creio que versículo 14 e 15 diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E quando o povo de Israel olhava para aquela serpente, que eles tinham acabado de serem picados pela cobra, e eles iriam perecer e morrer por causa do seu pecado em desobediência a Deus, a palavra do Senhor diz que eles olhavam para aquela serpente e eram curados. Aquela serpente era uma serpente de bronze, e bronze quer dizer juízo. E Deus ali estava fazendo reparação pelo erro de Israel. Eles olhavam para a picada da serpente, viam que era causado pelo seu pecado, e eles olhavam para a serpente e eles eram curados de forma instantânea. Nós olhamos para o nosso pecado, vemos a causa que nos traz morte, e nós olhamos para a cruz e nós somos salvos pelo Cordeiro e justificado pelo Cordeiro, e aquilo que nos traria a morte, que eram os nossos pecados, já não tem mais poder algum, porque Cristo morreu na cruz. Pois que Cristo morreu na cruz e derramou o seu sangue, e o seu sangue derramado sobre as nossas vidas nos tornou alvos como a neve. Cristo, ele veio para redimir a nação de Israel, e também veio para redimir as nossas vidas. No livro de João, no capítulo 10, você vai ver assim, que Cristo vai dizer que existiam ovelhas que já estavam no aprisco, e esses eram judeus, mas ele ainda estava aguardando as ovelhas que eram de outro aprisco, que deveriam ser dele também. E essas ovelhas que eram de outro aprisco, e que agora pertencem ao aprisco do Senhor, sou eu e você. Cristo nos redimiu, Ele fez reparação pelos nossos erros e pelos nossos pecados. Então Cristo veio para nos libertar e veio para nos redimir dos nossos pecados. E a última coisa que Cristo veio, algo a mais que Cristo veio fazer foi nos resgatar. No livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 13.
Deixa eu abrir com calma que a Bíblia não é minha. Capítulo 1, versículo 13 diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, perdão dos pecados. Ele nos resgatou. Ele veio para nos resgatar. E Ele nos tirou do reino das trevas, para que pudéssemos viver no reino da sua luz. Nos transportou para o reino do seu Filho amado. E Cristo veio fazer essa obra de resgate em nossas vidas. Antes nós éramos do mundo, não pertencíamos a Deus, pertencíamos ao pecado. E a palavra do Senhor diz assim que aquele que pertence ao pecado, que vive no pecado, o salário do pecado é a morte. E se pertencíamos ao pecado, não pertencíamos a Deus, nós pertencíamos, estávamos largados e jogados nas mãos de Satanás. Mas Ele resplandeceu sobre as trevas e brilhou a sua luz, e Ele foi ali e nos tomou para Ele de volta, para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. E quando Cristo manifestou a sua luz sobre nós, e nos transportando do reino das trevas para o reino do seu poder, diz a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 1, versículo 12, que todos os quantos o receberam, foram-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Antes de ter esse resgate de Cristo, você era uma simples criatura, mas agora que você tem a luz de Cristo sobre a sua vida, agora que você o aceitou como seu único e suficiente Salvador, você é chamado de filho de Deus, filha de Deus. E isso tem um valor inestimável para a vida do cristão. A maior alegria de um profeta no Velho Testamento era ser chamado homem de Deus. A minha maior alegria, a sua maior alegria deve ser chamado filho de Deus. Porque quando nós somos encontrados na qualidade de filhos, nós sabemos que nós temos um destino e uma casa certa para viver eternamente, que é a casa do nosso Senhor. No livro de João capítulo 14, ele diz que ele iria ao Pai, iria preparar moradas para nós, e depois ele viria e nos levaria para lá. E esse lugar preparado por Jesus, essas moradas, só é para os filhos de Deus. Jesus, Ele te resgatou das trevas, do pecado, das mãos de Satanás. Todo o poder das trevas hoje não pode conduzir a sua vida e nem guiar a sua vida. Hoje o seu direcionamento é Cristo. E Jesus fez isso como? Primeiro Ele reuniu 12 discípulos e pediu para que eles o seguissem. E disse: olha, você era pescador de homens, pescador, e eu vou te fazer pescador de homens. Para que eu possa entender a liberdade, ser redimido e ser resgatado. Depois de tudo isso, da palavra de Deus anunciada, eu preciso seguir a Cristo. E seguir a Cristo não é vir à igreja. Seguir a Cristo não é se alguém te perguntar o que você é e você falar assim: eu sou cristão. Seguir a Cristo não é isso. Porque por muitos anos eu ouvi muitas pessoas falando que eram católicos, não praticantes. Hoje, no meio da igreja evangélica, nós temos evangélicos não praticantes. Mas se perguntar o que ele era, vai falar que é cristão. E cristão é aquele que segue a Cristo. Cristão é aquele que representa a Cristo aonde quer que ele vai. Cristão é aquele que, quando as pessoas olham para você e olham para mim, eles não encontram palavras torpes aonde eu vou. Eles não ouvem maledicências aonde eu estou. Eles não, através da minha vida não. Através da sua vida não. Porque nós nos portamos como se portou Cristo Jesus. Ser cristão nada mais é do que Pedro diz, lá no livro de Pedro, capítulo 2, versículo, acho que se não me engano é 8 ou 9, diz que nós somos embaixadores de Cristo. Ser cristão é representar a Cristo. E quando nós representamos a Cristo, nós temos que representar em amor,
em justiça, em verdade, com alegria. E quando as pessoas olharem para nós, eles vão ver paz, justiça e alegria. Porque a palavra do Senhor diz que é disso que é constituído o reino de Deus. Agora, se não houverem essas três coisas na sua vida, por onde você passa, por onde você anda, algo não está correto na sua imagem e semelhança de Cristo. Nós precisamos entender que Cristo nos libertou, que Ele nos redimiu, nos resgatou, e agora nós devemos segui-lo e fazer aquilo que Ele nos manda, porque a palavra do Senhor diz no livro de João, capítulo creio que é 13, diz: e vocês, 13 ou 15, agora falhou aqui a memória: vocês serão meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Nós não podemos deixar de fazer aquilo que Cristo nos manda. E quando nós fazemos isso, nós somos achados como filhos de Deus no meio dessa geração. E agora, depois que eu falei tudo isso, vamos voltar para o texto, livro de Marcos. Diz assim: Jesus ali, ele anunciou a sua obra, né, desde Moisés até os profetas. E a sua obra era para libertar e redimir um povo e resgatá-lo e trazê-lo de volta para sua presença, para que aquele povo pudesse andar com Deus, viver com Deus eternamente. E Jesus fez essa obra. E Jesus, andando com seus discípulos, né, aqui no versículo 14 de Marcos 16, vai dizer assim, ó: mais tarde Jesus apareceu aos... Marcos 16, versículo 14. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Se você ler lá no livro de Lucas, no capítulo 24, e se você ler no livro de João, você vai ver que Jesus, quando ele aparece nesse exato momento, ele vai falar assim no livro de Lucas, para os 11, né? Para os 11, para tocar, ver as suas mãos, ver os seus pés e tocar em seu lado. No livro de João, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus já tinha ali aparecido a 10 dos discípulos, e ia chegar depois Tomé, e Tomé falou: eu não vou conseguir crer se eu não ver as suas mãos e se eu não tocar em seu lado. E era algo visível. Eles tinham no seu coração ainda a incredulidade. Eles andaram com Jesus todos esses momentos. Esses discípulos aqui, eles andaram com Jesus dia após dia, por pelo menos 3 anos e meio. E Jesus ali nos últimos dias, ele estava dizendo: ó, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E quando Maria chegou para falar com eles, Pedro e os outros discípulos falaram: não é possível, ele não ressuscitou. Daí elas falam para ele: vai lá ver aonde o corpo dele estava, e ele não está mais lá. E daí eles vão até lá, aquele lugar, e falam: é verdade, ele ressuscitou. E volta para contar para os outros discípulos, e aqueles outros discípulos falam assim: ah, se eu não ver, eu não posso crer. E daí Jesus aparece para eles. E aí Jesus aparece para os 2 discípulos no caminho de Emaús, e eles estão ali tristes, porque estão declarando: ah, assim, Jesus falou tantas coisas e nada se cumpriu. Eu pensava que ele iria me libertar, eu pensava que ele iria nos salvar, mas ele morreu. E daí Jesus aparece para os 2 no caminho de Emaús, e os olhos deles são fechados, mas quando Jesus dá graças e parte o pão, os olhos deles são abertos, e Jesus desaparece, e ele fala: porventura o nosso coração não queimava quando ele nos ministrava a palavra? E daí esses 2 discípulos que tinham andado 11 quilômetros longe de Jerusalém, voltam os 11 quilômetros para dizer para os 11 discípulos: Jesus ressuscitou, e nós o vimos no caminho. E aqueles homens estavam ali dizendo: não é verdade. Irmãos, para que o poder de Deus seja ministrado e opere através da sua vida, não pode haver incredulidade. A palavra do Senhor diz: se crer, verás a glória de Deus. Só existe uma forma de vivermos o poder de Deus, e é através de crer no nome de Jesus.
E hoje nós estamos numa igreja que não estamos vivendo um período em que as pessoas dentro da igreja, deixa eu corrigir, não é a igreja, as pessoas dentro da igreja não têm fé de orar por si mesmas, não têm fé de orar pelos outros, porque não estão com os olhos voltados para o Senhor. Não estão com os olhos voltados para o Senhor. O Senhor já apareceu para nós através da sua palavra. O Senhor já gerou palavra de vida para nós, e nós o aceitamos. E porque não estamos vivendo o seu poder, e porque não estamos vivendo tudo aquilo que ele deixou declarado em sua palavra para nós, porque quando ele disse para Tomé assim, olha, felizes são aqueles que não viram, mas creram. E nós somos essa geração. E porque nós não vimos e cremos que ele pode nos salvar, mas não cremos na ação e no poder de Deus através das nossas vidas. Os discípulos estavam ali e não estavam crendo que o Senhor Jesus podia ressuscitar. E Jesus aparece para eles. E se você ler lá no livro de Lucas, no capítulo 24, vai dizer que Jesus apareceu e eles tocaram, e mesmo assim eles não creram. Só que agora eles não estavam acreditando. Só que agora esse não estava acreditando depois de tocar, é porque diz que eles estavam com tamanha felicidade de ver o seu noivo, que se manifestou para eles. Que eles, sabe quando a gente fala assim, não consigo acreditar que isso está acontecendo comigo? Era a sensação dos discípulos, de alegria. Mudou, porque eles tocaram no Senhor e puderam sentir ali as suas mãos, o seu lado. E eu quero dizer para você uma coisa: hoje eu e você podemos tocar no nosso Senhor. Hoje eu e você podemos viver a presença do Senhor em nossas vidas, porque Ele diz em sua palavra que o Espírito de Deus habita em nós. E hoje nós podemos tocar não com a nossa mão, mas podemos tocar com a nossa fé. Mas o apóstolo Paulo diz que existe uma presença de Deus tão poderosa que talvez, porventura, como tateando, nós podemos tocar a presença de Deus. Isso está lá no livro de Atos, no capítulo 17, quando ele diz assim, que nós não fomos criados por mãos humanas, mas fomos criados pela mão do nosso Deus. E vai ter momentos assim que a presença de Deus vai ser tão forte, que se você levantar a sua mão, você vai poder tocar na presença de Deus e vai se alegrar. E quando esse momento deve acontecer na vida do cristão? Quando nós o buscamos com toda intensidade. Jesus apareceu para aqueles discípulos e eles começaram a buscar ao Senhor, dizendo, é o Senhor, nós estamos com o nosso Senhor, Ele ressuscitou, a sua palavra é a verdade. E depois que eles creem na palavra de Deus, com Cristo ali ressurreto em suas frentes, o Senhor Jesus, Ele abriu os olhos dele, está lá no livro de Lucas, capítulo 44, e ministrou a palavra mais uma vez. E essa palavra teve poder para libertá-los, para redimi-los e para resgatá-los das trevas, para que eles pudessem andar com poder e autoridade. E daí depois no livro de Marcos, voltando para ele no versículo 15, vai dizer assim, ó, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Se você ler lá no livro de João, ele vai dizer assim que todos aqueles a quem os discípulos perdoarem, eles serão perdoados, mas aqueles que não aceitarem a reconciliação, aqueles a quem os discípulos não perdoarem, eles não serão perdoados. Isso não quer dizer que tem poder em mim e você para perdoar o pecado dos outros. Não cabe a homem algum a perdoar pecados. Estava dizendo que a todos aqueles que eles pregarem o evangelho, anunciarem o evangelho e virem ao arrependimento, eles seriam perdoados. Mas aqueles que ouvissem a pregação do evangelho e não o aceitassem, eles seriam condenados. E eu já falei isso aqui uma vez, eu vou falar de novo. Quando eu tenho a oportunidade e vejo a minha avó, eu ministro a palavra do Senhor. Ou eu faço uma oração, ou eu ministro a palavra de Deus, alerto sobre o futuro sem Cristo. E todas as vezes em que eu anunciei a palavra para ela, eu falei, a senhora sabe qual é o futuro.
E ela diz: eu sei. A senhora deseja se reconciliar, ter um encontro com Jesus? E ela me diz: não. Mesmo sabendo o seu futuro, mesmo sabendo, mas o meu papel e o seu papel é fazer o que diz a palavra do Senhor. Ide por todo o mundo, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Ela lhe foi ofertado perdão e ela recusou. A palavra do Senhor diz que enquanto há vida há esperança. Então eu continuo crendo, eu continuo orando para que o coração seja transformado, o coração de pedra seja tirado e venha um coração de carne, capaz de sentir, capaz de ouvir e capaz de ter discernimento de que realmente a vida dela sem Jesus não vale nada, mas se aceitar a Cristo Jesus, ela vai viver a maior transformação da vida dela. E talvez você um dia anunciou a palavra de Jesus para um parente seu e se decepcionou tanto, né, porque não viu o resultado. E eu quero dizer uma coisa para você. A palavra do Senhor diz que quando o Senhor Jesus enviou os 70, Ele enviou os 70 porque depois Ele iria passar pelos mesmos lugares por onde aqueles homens passaram. Eu fui enviado para anunciar o reino de Deus para minha avó, para o meu pai, para a minha família, para os meus amigos. E talvez eu queria que fosse algo instantâneo. Nós queremos isso. Mas a palavra do Senhor diz que depois que aqueles 70 passaram, o Senhor iria passar. Então eu creio que o Senhor Jesus, depois da palavra lançada, Ele vai passar por onde você pregou e por onde eu preguei, e vai fazer a sua obra libertadora e transformadora. O seu papel e o meu papel é anunciar o reino de Deus. Aqueles que se arrependeram e foram transformados na hora, glória a Deus. Mas aqueles que não se arrependerem naquele momento, a palavra do Senhor diz que toda a palavra de Deus é como a chuva que desce a terra, mas não volta para Deus antes de produzir algo. Não volta para os céus antes de produzir algo. Ela rega a terra, molha a semente, faz a semente germinar, ela brota, a semente vira uma árvore e dá os seus frutos, e a água retorna para os céus. A palavra de Deus, ela tem o mesmo poder. Então, insisto em te dizer, obedeça essa palavra. Vai pelo mundo, pregue a palavra de Deus. E aqueles que aceitarem o perdão através da reconciliação da palavra de Deus será salvo. E aquele que for salvo aquele que for batizado, né, diz assim, aquele que crer e for batizado será salvo. E algumas pessoas pensam, né, que eu já vi um pregador dizendo isso, né, que se você não for batizado você não vai ser salvo. Não, a condição para a salvação é crer na palavra do evangelho pregada. E se a pessoa crer, ela é salva. Se ela for batizada, ela está comprovando para o mundo, dizendo: eu agora vivo em Cristo Jesus. Ela está confessando a sua fé. Mas a salvação vem de crer na palavra que liberta. Então eu e você temos que deliberar essa palavra. Jesus pregou essa palavra para libertar os seus discípulos, aqui no livro de Marcos 16, no livro de Lucas 24, no livro de João. E por que eu e você vamos reter essa palavra? Hoje eu e você somos representantes de Jesus. Cristo, Ele não entrou nessa casa para que ela fosse uma casa não habitada, mas Ele entrou nessa casa onde estavam aqueles discípulos, para que eles fossem cheios da palavra de Deus, e que por onde eles passassem, fossem como lá está escrito no livro de Salmos, no capítulo 84, que bem-aventurado é o homem que, passando por lugares áridos, faz dele um manancial. Vêm as primeiras chuvas e cobre aquele lugar de bênçãos. Irmãos, por onde vocês estão passando? A terra está árida? Anuncie a palavra do Senhor, para que aquela terra seca comece a receber o poder de Deus, a chuva de Deus. Há esperança para os seus familiares, há esperança para os seus amigos, há esperança porque Cristo Jesus morreu numa cruz para trazer a vida sobre os seus filhos. E continuando essa passagem, diz assim, no versículo 17: estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios e falarão novas línguas.
pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, firmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Quando eu e você anunciamos a palavra, o Senhor virá com os sinais. Com certeza você vai ter a oportunidade de orar por um enfermo, e você vai ouvir aquela pessoa falando, dizendo que foi curada. Quantas vezes eu tive a oportunidade de ministrar durante o louvor uma palavra de cura, e depois do louvor ser ministrado, algumas pessoas vieram falando: eu estava sentindo dor em tal lugar e não sinto mais, durante aquela ministração. Quantas vezes você tem a oportunidade de ministrar o poder de Deus com imposição de mãos sobre uma pessoa enferma? Irmãos, o nosso papel é orar, crendo que o Senhor pode fazer a obra, e se for da vontade dEle, Ele vai liberar a cura sobre aquela vida. Os sinais vão vir através de mim e de você, quando nós cremos e agirmos conforme a palavra de Deus. O papel do cristão não é pensar: e se eu orar e nada acontecer? Não, o papel do cristão é lá e orar e anunciar a palavra de Deus. E diz assim, que conforme eles anunciavam a palavra, os sinais acompanhavam os apóstolos. Eu já tive a oportunidade de orar, e as pessoas terem ali aquele momento da sua vida, aquilo que lhe causava enfermidade, e serem curadas. Isso dependeu de mim? Não. Isso dependeu de mim para acontecer? Os sinais seguem aqueles que creem, mas a cura não veio porque eu fiz, veio porque eu fiz em nome do Senhor Jesus. O que depende de mim e você é crer. O fazer, o efetuar, o realizar é sempre de Cristo Jesus. E a palavra do Senhor nos deixa claro que Ele quer agir através da sua vida. Ele quer deliberar cura através da sua vida, quer expulsar espíritos malignos através da sua vida. E isso não vai ser uma obra sua, vai ser uma obra do poder de Deus através da sua vida. Aqueles discípulos que foram enviados, eles voltaram felizes, dizendo: Senhor, nós oramos pelos enfermos e eles foram curados. Senhor, nós expulsamos os demônios em seu nome. E eles estavam alegres por isso. E Jesus estava dizendo: olha, vocês devem se alegrar, porque aquelas vidas estavam perdidas e elas foram salvas. A nossa maior alegria não é a realização do milagre. A nossa maior alegria é saber que o pecador voltou para o seu Senhor e hoje pode ser transformado. Mas os sinais sempre vão seguir aqueles que creem na palavra de Deus. Então anuncie a palavra de Deus. Hoje você é a casa que recebe o poder e a autoridade de Deus. Hoje você é a casa que crê no nome do Senhor Jesus e recebe o poder e a autoridade de Deus. Hoje você é o lar que está sendo levantado para sair da sua casa. Agora estou falando da casa física, mas sendo casa de Deus, sair da sua casa e aonde está o enfermo e orar, para que Deus manifeste o seu poder e cure o enfermo. Hoje você é a pessoa que vai sair da sua casa para orar sobre aquele que está possesso por um espírito maligno. Ele será livre, será liberto. Hoje você está habilitado pelo poder que há no nome de Jesus. E enquanto você avança, a palavra do Senhor vai dizer que o poder, que os milagres vão te acompanhar. Enquanto você avança, vai dizer: estes sinais seguirão aos que crerem. Enquanto você continua caminhando, o poder de Deus continua na sua vida para transformar a vida daqueles que você vai anunciar a palavra do Evangelho, para que ele seja livre. Que aquele que você vai anunciar a palavra do Evangelho, para que ele seja redimido e resgatado dos seus erros pelo poder do Senhor Jesus. O Senhor vai agir com seus sinais e maravilhas sobre aqueles que vão ser resgatados das trevas para o reino do Filho amado Jesus. Deus te reveste de poder e autoridade para que você avance nessa terra. Você é a casa cheia do poder de Deus. Então, não deixe esse poder ser dissipado.
Creia, avance crendo na palavra de Deus. Não deixe que uma dúvida sequer entre no seu coração. Traga sempre à memória aquilo que te dá esperança. E não existe nada mais que nos dê esperança senão a palavra de Deus. Ela é que nos fortifica, ela que nos dá alegria, ela que nos fortalece, ela que nos põe de pé, ela que nos dá ânimo para seguirmos a nossa vida. Se você olhar lá para no livro de Filipenses, no capítulo 4, o Senhor vai dizer assim: capítulo 4, diz assim, não andem ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E às vezes nós deixamos de viver o poder de Deus por causa de uma palavra chamada ansiedade. Às vezes nós deixamos de viver o poder de Deus porque estamos pensando o que vai ser amanhã, o que vamos fazer amanhã, como vamos agir amanhã. E Deus diz simplesmente que eu e você devemos avançar e não parar de crer. Porque o apóstolo Paulo, aqui nesse capítulo 4, depois de passar muitas dificuldades, ele vai dizer assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E hoje eu quero dizer que você tudo pode naquele que te fortalece. Hoje eu quero dizer que os sinais seguirão aqueles que creem. Não ande por aí como alguém que não venceu, mas ande com aquele que anda e avança, e os sinais e o poder de Deus o acompanha. Aquele que avança e quando impõe as mãos sobre os enfermos, ele é curado. Aquele que avança e quando ele ora, ele fala em novas línguas, como diz a palavra do Senhor. Creia no nome do Senhor Jesus. Aquele que quando vai impor as mãos sobre alguém que está oprimido, sobre possessão demoníaca, e vai ser livre, liberto. Aquele que se for picado por serpentes, não morrerá. Se beberá alguma coisa mortífera, não sofrerá dano algum. E isso eu quero dizer, não podemos agir de forma negligente. Não vamos sair aí pegando toda e qualquer serpente. Não vamos sair tomando veneno, porque ele diz que todas essas coisas acontecerão quando nós fazemos em nome de Jesus. Mas a palavra do Senhor diz que nós não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Todas essas palavras em que Cristo Jesus diz ali no livro de Marcos, de poder e autoridade sobre a igreja, aconteceram na Bíblia, no Novo Testamento. As duas que não, a única que não vamos encontrar, é de alguém beber algo mortífero, mas as demais nós vamos ver. Pedro e João oraram, impuseram as mãos sobre aquele homem na porta formosa, que era coxo, e ele saltou e começou a andar. Paulo foi picado pela serpente, quando sofreu um naufrágio, e todos diziam que ele ia morrer, e ele sobreviveu. Paulo e Barnabé, quando andavam, ou Paulo e Silas, não me recordo agora qual era a dupla, sei que Paulo estava lá. Quando aquela mulher vinha dizendo que eles eram homens de Deus, eles declararam a palavra de Deus e aqueles demônios foram expulsos. O poder de Deus está sobre a sua vida hoje. Que você possa se levantar e viver o poder de Deus, que você possa andar no poder de Deus, guiado por Deus, direcionado por Deus, por causa dessa palavra viva. Entenda de uma coisa, enquanto você prega a palavra do Senhor, os sinais de Deus o acompanharão. Vamos orar agora a Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e declaramos, ó Pai querido, que a tua palavra seja liberada através da sua igreja, através dos seus filhos, ó Pai querido, que possamos avançar, ó Pai querido, não
em incredulidade, mas avançar em fé, anunciando o teu reino, anunciando a tua presença, anunciando a tua glória, Pai querido, e deliberando, Pai, da tua presença, que a cada dia a sua igreja, Pai querido, seja edificada, Pai querido, através dessa palavra, que em teu nome, e que em teu nome, Pai querido, faremos obras maiores. Que em teu nome, Pai querido, nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Que em seu nome, Pai querido, nós vamos impor as mãos, Pai querido, sobre aquele que está oprimido, eles serão livres. Senhor, que em teu nome vamos falar novas línguas. Que em teu nome, Senhor, que em teu nome, Pai querido, se formos, Pai querido, acometidos por alguma serpente, Pai querido, ou beber alguma coisa mortífera, nenhum mal nos causará. Nós vamos avançar em seu nome. E o seu governo, Pai querido, que se estende de geração em geração, Pai querido, irá ser anunciado pelos teus filhos, pela sua igreja, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que haja em nós arrependimento, que haja em nós, Pai querido, um olhar para Cristo, entender que o sangue do Cordeiro nos justificou de todo o pecado. Que haja em nós, Pai querido, a palavra dizendo, Senhor, perdoa-nos pelos nossos erros. E que haja em nós, Pai querido, após isso dizer, nós vamos avançar e anunciar o teu reino, e que através das nossas vidas as pessoas vão ver paz, justiça e alegria, porque é disso que é feito o teu reino, e disso que será feito a sua igreja, os teus filhos, e quando olharem para nós, vão encontrar paz, justiça e alegria, e vão ver a manifestação do seu poder, porque tu és um Deus, Pai querido, que não parou de agir ali no livro de Atos, porque o livro de Atos ainda está sendo escrito, e o Senhor age através da sua igreja. Então nós vamos avançar, anunciando a tua palavra, e impondo as mãos sobre os enfermos, impondo as mãos sobre aqueles, ó Pai querido, que estão possessos, ó Pai querido. Vamos declarar o teu poder, e vamos viver a tua presença, e a libertação chegará aos nossos lares, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, e será espalhado pelo mundo a palavra do teu reino. Usa as nossas vidas, Deus, porque nós não queremos viver para nós mesmos, mas viver para ti. Em teu nome santo que eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus.